Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina e nós hoje vamos ter uma aula bem interessante. Nós vamos falar sobre contos de fadas. Você lembra os contos que você já estudou aí na escola? Tem muitos aí que você gosta? Se você pudesse me dizer qual um conto que você gosta, qual que você me diria? Você gosta desse aí? Eu também tenho minhas escolhas, né? Eu amo A Bela e a Fera, né? É um livro, né? Um filme, virou até filme, ele é a coisa mais linda. Para a gente ver um pouco mais sobre isso, eu quero te convidar primeiro para a gente assistir um vídeo bem legal. Acompanha comigo aí na telinha. Cinderela. Em um reino muito distante, morava uma moça muito simpática e boazinha, chamada Cinderela. Ela morava com uma madrasta muito má que tinha 2 filhas. Mas elas não gostavam muito de Cinderela e sempre a tratavam mal. Um certo dia, todas foram convidadas para irem ao baile do castelo do rei. As meninas escolheram seus mais belos vestidos para irem ao baile, enquanto Cinderela só tinha roupas de usar em casa. A madrasta ordenou que Cinderela só iria ao baile depois que limpasse toda a casa. A casa era muito grande, por isso, 2 ratinhos que eram amigos de Cinderela resolveram ajudar ela. Os ratinhos tentaram fazer um vestido para ela, mas eles não costuravam muito bem. A menina ficou muito triste, porque não conseguia limpar a casa toda a tempo de ir ao baile. Até que, de repente, aparece uma fada e transformou a moça em uma princesa. Depois, transformou uma abóbora em carruagem e os 2 ratinhos em cavalos. Cinderela estava pronta para ir ao baile, mas deveria voltar para casa antes da meia-noite. No baile, a moça chamou muita atenção, tanto que o príncipe a chamou para dançar. Ela e o príncipe se deram muito bem, dançaram tantas vezes que até se esqueceu da hora. Quando o relógio bateu meia-noite, Cinderela correu, deixando para trás seu sapatinho de cristal. O príncipe achou o sapatinho e decidiu procurar a moça por todo o reino. Quando chegou na casa de Cinderela, as irmãs decidiram experimentar o sapatinho, mas seus pés eram grandes demais. Então Cinderela apareceu e também experimentou o sapatinho, sendo o único pé em todo o reino que o sapatinho serviu perfeitamente. No mesmo instante, o príncipe reconheceu Cinderela e eles ficaram muito amigos. Com o passar do tempo, começaram a namorar e uns anos depois, finalmente se casaram e viveram felizes para sempre. E aí, crianças, vocês gostaram? Bem legal, né? Cinderela, uma menina, né, que teve que ser criada pela madrastas e foi muito maltratada, era tratada como empregada, mas aí, de repente, né, de uma forma mágica, tudo foi transformado na vida dela, né, e ela até ficou muito feliz. Existem outros, nós vamos falar um pouco mais sobre esse texto, mas depois, para a gente poder interpretar. Agora eu quero perguntar para você, você saberia me dizer o que é contos de fada? Será que só se resume a uma história? O que será que ele quer dizer?
Vamos descobrir aí o que é realmente o conceito de contos de fada? Acompanha comigo na telinha. Contos de fadas são narrativas curtas que possuem um elemento maravilhoso em suas composições, ou seja, algo mágico ou sobrenatural. Não existem explicações para as intervenções sobrenaturais que ocorrem na narrativa. Tanto personagens quanto o narrador e mesmo o leitor se impressionam com o que ocorre. Olha só, aí nós temos, né, algumas imagens de alguns tipos de contos de fada. Olhando para a imagem, você conseguiria identificar algum deles? Muito bem, nós temos aí Rapunzel, João e Maria, Branca de Neve e os Sete Anões, temos aí o João e o Pé de Feijão, e aí a que nós acabamos de ver, né, a Cinderela. Muito bem, eu tenho certeza que vocês conseguiram identificar. Elementos de um conto, ou seja, crianças, nós vimos, né, o que é um conto? O conto ele é uma narrativa e todas as narrativas ela possuem os seus elementos. E o elemento do conto, o que caracteriza esse elemento? Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes. No conto precisa ter personagem, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. O que é? O personagem é fácil, vocês já conhecem. O narrador também. O tempo é em que tempo que está acontecendo. No texto vai ter palavras que vão indicar tempo. O espaço é o local onde está acontecendo toda a narrativa, né? E palavras também que dão a entender sobre o espaço. Tem o enredo e o conflito. Vamos ver passo a passo? Personagem. As narrativas reais ou fictícias precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários. Como nós falamos, é coisas sobrenaturais, né? Como nós vimos ali a abóbora se transformando numa carroça e os ratinhos se transformando em cavalos, né? Então, acontecem coisas fora do normal. Esses seres podem ser, né, objetos, como a gente viu, ou até seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. São as personagens da narrativa. Embora sejam comum que o conto tenha poucas personagens, existem contos com muitas delas. Habitantes de um bairro, por exemplo. Mesmo assim, a narrativa continua sendo breve. O que isso quer dizer, crianças? Que os textos, eles são curtos, mas nem sempre são tão curtos, né? Nem sempre são tão curtinhos, porém eles não são tão extensos que dê para virar um filme, né? Para que ele vire um filme, tem que acrescentar mais histórias, mais conteúdos, tem que ser mais criativos. Quando a gente fala do gênero textual, o texto, eles são textos um pouco mais curtos, tá bom? Continuando. O narrador. O narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. O narrador pode contar a história de 3 maneiras. Primeiro, o narrador personagem. Como uma das personagens que vivencia a história faz, também o papel de narrador. Ou seja, uma das personagens narra a história, por isso, muitas vezes, os verbos são conjugados em primeira pessoa, mas podem também ser conjugados em terceira pessoa quando existe o narrador personagem, né? Quando o narrador personagem conta o que aconteceu com os outros personagens. Por exemplo, o narrador, ele está lá narrando a história e ele também é personagem. Quando ele é personagem, ele vai falando como ele mesmo estivesse presenciando ali. Por exemplo, eu corri, eu brinquei, eu estive ali, eu comi. Ele está falando dele mesmo, porque nesse caso, esse narrador é personagem. Mas o narrador personagem, ele também pode falar na terceira pessoa,
como ele pode dizer, eles correram, ou ele pulou, eles brincaram. São quando está falando na terceira pessoa. Primeira é quando eu me refiro a mim mesmo, né? Ou o personagem é si próprio. Certinho? Vamos continuar. O narrador observador. Esse tipo de narrador não participa na história. Ao invés disso, ele é apenas uma voz contando o que acontece, narrando a história. Entretanto, assim como o leitor, esse narrador não sabe o que se passa na consciência das personagens, não sabe o que aconteceu no passado anterior à narrativa, nem o que acontecerá no futuro. Ou o que quer dizer isso? O narrador observador, diferente do narrador personagem, ele não participa da história. Ele só viu a história acontecer e narrou a história, ou criou a história, né? Então ele está ali contando como se fosse uma pessoa observando fatos e depois relatando os fatos. Mas ele não participou daquela história. E ele também, né, uma característica do narrador observador é que ele não sabe nada do que está na mente do personagem. Ele só sabe aquilo que está acontecendo na cena. Ele não sabe o que passou antes na história e nem o que acontecerá depois. Diferente de um próximo narrador que nós vamos ver agora. Acompanha comigo na telinha. O narrador onisciente. Assim como o observador, ele não participa da história. Entretanto, essa voz é onisciente, ou seja, sabe de tudo no universo daquela narração. Ele sabe e pode contar o que os personagens estão passando e sentindo. Ou seja, ele já sabe o que o personagem pensa, né? E o que sente. Também conhece e pode contar o passado anterior à narrativa e o futuro. Nesse caso aí, crianças, é quando a história, ela continua, né? Quando continua a história. E aí tem até filmes hoje criados assim, que a história continua. O que acontece? Ele sabe o que o personagem vivenciou atrás da história e conta fatos que ele vai acontecer. Esse narrador aí, nós já chamamos de narrador onisciente, porque ele sabe de tudo, presente, passado e futuro. Certo? Ele aí está bem, né, sabendo por dentro de tudo. Nós temos também na narrativa o tempo. Acompanha comigo na telinha, né? As narrativas passam-se em um período determinado. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. E é mais comum que a história dos contos aconteça em pouco tempo, podendo ser minutos ou até alguns dias, mas é possível que elas se passem durante muitos anos. Em qualquer um desses casos, a narrativa será breve, por tratar-se de um conto. Alguns contos são sobre histórias que se passam nos dias de hoje, e outros podem passar-se em algum lugar do passado ou até mesmo em um futuro imaginário pelo autor e descrito pelo narrador da história. Ou seja, o tempo que vai determinar é o autor, quando ele vai escrever. Se isso já aconteceu, se isso está acontecendo na atualidade, se foi um tempo passado ou se vai ser algo que ainda vai acontecer. Vai depender da imaginação do autor. Nós vamos finalizar por aqui. Eu te vejo numa próxima aula para a gente dar continuidade. Gostou dessa aula? Quer rever de novo? Entra na plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais!